Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos dar continuidade então de onde nós paramos. Vocês têm alguma pergunta, de repente chegaram em casa, viram alguma anotação, assistiram de novo o vídeo, né? E aí, opa, isso aqui eu devia ter perguntado e esqueci. Fique à vontade agora, e aí a gente já parte da dúvida que vocês talvez tenham aí. Se tiver, pode falar, compartilha aí com a gente, né? Tem, Emerson? Enquanto tranquilo. Sayonara. Sayonara. Estou gravando o nome de vocês, tá certo, né? São os nomes meio diferentes para mim. Mas vamos lá então, já que vocês não têm nenhuma dúvida, né, do conteúdo da aula passada, a gente vai dar continuidade então de onde nós paramos. Só me confirma, eu falei sobre a inerrância e a infalibilidade da Bíblia? Foi isso aí? Não. Falei que a Bíblia é infalível e inerrante, né? Quer dizer que ela não tem falhas nas suas profecias, né? Ela é inerrante porque ela é harmônica e não tem ensinos contraditórios, embora ela seja aí um agrupamento, um compêndio que a gente fala de 66 livros. Então, se ter lá 40 pessoas ensinando, falando e não ter contradição entre elas, é um milagre, né? De fato, literalmente, é um milagre literário, né? Então, o que eu vou falar hoje para vocês? Quais os pontos? Primeiro, as 4 funções que a Bíblia tem. A Bíblia tem 4 funções. Se vocês quiserem anotar, eu acho interessante esse ponto. 4 funções da Bíblia. Nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, tá? Lá, Novo Testamento, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, né? De Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 e o verso de número 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Vamos ler juntos, né? Eu leio, aliás, vocês acompanham aí. Na versão de vocês, pode ser diferente. Inclusive, a aula que vem, se der tudo certo, a minha programação, a gente vai falar sobre as versões da Bíblia. Por que existem várias versões diferentes, né? E qual delas é a melhor? Ah, professor, qual é a Bíblia que eu devo ter? Eu deixo de perguntar hoje. Qual é a boa, né? Qual é a que me facilita a vida? Eu vi umas palavras que não tinha marcadinho, eu acho que essa aí. Eu vou comprar tudo. Aí, tá vendo, mano? Coisa boa, né? Então, 4 funções da Bíblia, tá? Se vocês quiserem anotar. Primeira função, pedagógica. Pedagógica. A primeira função é pedagógica. Segunda função, diagnóstica. A palavra é essa mesmo. Primeira função, pedagógica. Segunda função, diagnóstica. A terceira função, terapêutica. Terapêutica. E a quarta função, prática. Essas são as 4 funções da Bíblia. Vou repetir novamente. Primeira, pedagógica. Segunda, diagnóstica. Terceira, terapêutica. E quarta, prática. Então, são as 4 funções. E aí, eu extraí essas informações desse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu vou ler aqui, vocês só acompanham aí, tá? Ó, toda escritura, toda a Bíblia, né? Divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo como as 4 funções estão aqui? Não dá, né, irmão, para a gente enxergar esses termos aqui. Mas olha como agora a gente vai relacionar e vai ficar claro para vocês. Bom, quando eu falo que ela tem uma função pedagógica, onde aparece no texto essa função pedagógica? O que é função pedagógica? É ensino, né? Então, é ensino, exato.
Tá aí a palavra ensinar. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então essa é a função pedagógica da Bíblia. A Bíblia é um livro, ou essa coleção de livros aí, como a gente já aprendeu, que tem a função de instruir. Ela educa mesmo. Não é apenas um livro que contém informações da história, da geografia, narrativas históricas. Ela contém ensinamentos mesmo, educação, ela instrui, ela ensina coisas básicas que a gente fala assim, não é possível que a Bíblia ensina isso. Porque quando a gente lê a Bíblia, o que a gente espera? Deve falar de anjo, eternidade, aquela coisa toda, um negócio assim. Mas a Bíblia vai ensinar, por exemplo, que o cara tem que tomar banho de vez em quando. Fala assim, André, eu não acredito. Sim. Vocês acham absurdo ensinar higiene básica para o ser humano nos dias de hoje, por exemplo? Por que a gente está sofrendo essa pandemia? Porque não se tem higiene básica, não é? Como que isso se proliferou? Porque as pessoas não lavam as mãos. Porque as pessoas têm práticas, a higiene, que são inadequadas. Não só essa. Exato. Espirra, põe a mão, cumprimenta o outro. Não lavam as mãos, é um hábito básico de higiene, lavar a mão. Olha só, coisa absurda, no século XXI, com toda a tecnologia, a gente ainda sofre por não ter pessoas que têm um hábito básico, coisa assim, rudimentar. A gente pega, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 23, deixa eu ver se eu vou lembrar desse texto, acabei nem anotando aqui como uma referência, 23 e 13. Deixa eu confirmar primeiro se é isso, Se eu não achar aqui na referência mesmo, eu vou narrar o texto de memória e eu lembro. Só não sei se eu vou lembrar aqui se é isso mesmo. 23 e 13. Olha o que a Bíblia ensina, irmãos. Quando uma pessoa fosse fazer o número 2, aqui é número 2 que fala também? Número 1 e número 2? Olha só, teologia, vocês nunca pensaram que ia ouvir, o professor falando e instruindo a respeito e usando essa linguagem técnica, Número 2, você já entende o que é. Então, quando fosse fazer o número 2, tinha que fazer igual o gato. Enterrar, cavar e enterrar. Aí falando, André, calma aí, vamos ler então, Deuteronômio 23 e 13. E entre as tuas armas, está falando do soldado, aqueles que iam para a guerra, os homens. Terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, não sei se a versão de vocês está diferente, mas quer dizer isso, fazer o número 2, defecar ali, fazer o serviço sujo. Então, é o 13, estão acompanhando? Então, isso, Quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Isso aqui é higiene básica. Quando em Levítico, no livro de Levítico, nós lemos diversas ordens de Deus para, por exemplo, não comer certo tipo de carne, se lavar, tomar banho. Não falei brincando, de fato a Bíblia contém esses ensinamentos. Vocês imaginam milhões de pessoas, os historiadores dizem que eram 2 milhões de pessoas no deserto, não tem saneamento básico, o SUS é ruim, a gente sabe que é precário, mas eles não tinham nem isso lá. Então imagina só se tivesse essas contaminações, ia dizimar o povo. Então a Bíblia começa a ensinar coisas básicas mesmo. Então a Bíblia é esse livro de instrução. E a gente fala, não é possível que um livro vai ensinar a gente coisas assim como, por exemplo, Provérbios. Você pega o livro de Provérbios, são instruções para a vida, relacionamento. Quer ver por exemplo, se você ficar como fiador da pessoa, pode ter certeza que você vai se dar mal. Se você já passar por isso, você sabe que é assim. A Bíblia instrui a gente a viver em sociedade, a ter os relacionamentos para que a gente, se a gente não construir a casa e colocar um alicerce seguro, ela vai cair em dado momento. Coisa básica, não é, mas fala, não é possível. A Bíblia ensina a viver, tanto a viver para a eternidade, para chegar lá na eternidade, como viver aqui muito bem também, na medida do possível, lógico, irmãos? A gente sabe que a Bíblia ela não ensina ilusão, ela ensina de fato como o ser humano deve viver. Agora, claro que a gente encontra diversas limitações, tanto em nós quanto no ambiente que a gente vive. O que eu quero dizer é que a Bíblia, ela ensina, ela instrui, ela orienta as pessoas a ensino para a vida. A sabedoria está na Bíblia, para uma vida adequada, é fato. Só a primeira função pedagógica. A segunda
é diagnóstica. Aí já está numa palavrinha meio incomum aqui, ó, pelo menos na minha versão, que é redargui. Está diferente de vocês aí? O verso 16 do capítulo 3 ainda. Toda escritura divinamente inspirada é apta, ou é proveitosa, melhor dizendo, para ensinar, para redargui. Como que está aí na versão? Repreender? Na tua, minha amada, também está repreender? Vamos voltar lá, não. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, então está bem parecido. Repreender, redargui, né? Replicar, então depende das versões e tem outros termos aí. Mas o que seria isso, né? Redargui, repreender em que sentido? Em estar diagnosticando. Quando a gente vai no médico, o que o médico faz? Ele nos dá o diagnóstico. Então o que ele está fazendo? Ele está respondendo uma pergunta. Você fala assim, André, mas calma aí, é ele que faz a pergunta, não é o método que ele usa? O que você está sentindo? O que está acontecendo? Mas ele está respondendo, isso é uma pergunta de retórica, né, que a gente fala. Mas só o fato de nós estarmos lá, nós estamos perguntando, doutor, o que eu tenho? Eu tenho alguma coisa de errado, só não sei o que é. Vim aqui para saber. Então ele usa esse método de pergunta. Mas na verdade ele está fazendo a pergunta de retórica e ele vai respondendo, diagnosticando. Então quando a gente fala que ela tem uma função diagnóstica, a Bíblia ela mostra para nós o que está de errado na nossa vida. Ela não só instrui o que deve fazer, ela mostra o que nós não devemos fazer e o que nós fazemos de errado. Então a Bíblia vai ensinar o ser humano. Amados, a gente não sabe como viver, é fato. O ser humano não sabe como viver. O ser humano não tem a sabedoria suficiente por si mesmo, pelo acúmulo das informações, pelas descobertas, ele não trouxe melhoria para a sua vida. Tanto é que a gente vê hoje a evolução científica, a evolução da tecnologia. A gente tem hoje descobertas assim absurdas na história, o acúmulo de milhares de anos que nós temos, mas o ser humano vive melhor, o ser humano tem um caráter melhor, o ser humano é mais ser humano? Não é, pelo contrário, a gente parece que a ética, a moral, a humanidade em si, ela vai escambando a cada vez mais, né? Descendo ladeira abaixo. Vai ficando para trás em prol do crescimento financeiro. Exato, mas a gente falou, então calma aí, isso aqui é sabedoria para a vida? Não é. A gente está conquistando conforto, facilidade, tecnologia, tem descobertas que facilitam a nossa vida, que prolongam a nossa vida, que melhoram a nossa vida em certos aspectos, físico e etc e tal. Mas como ser humano, a humanidade está de ladeira abaixo. O ser humano não está evoluindo, ele está involuindo quando se fala de humanidade, né? As virtudes que preservam a humanidade, isso aí está indo por água abaixo, isso é fato. Mas a Bíblia, ela ensina, ela mostra para nós o que está de errado na nossa vida. Então assim, eu não vou aprender como eu devo viver ouvindo qualquer outro ensinador que não use a Bíblia. E todo aquele que fala alguma coisa sábia é porque de fato a base bíblica para isso. Pode até falar de outras maneiras, né? Mas é a Bíblia que contém. Por quê? Porque é Deus que conhece o ser humano. Eu não me conheço o suficiente. Além de eu não me conhecer o suficiente, eu não conheço os caminhos que devo tomar para que eu possa então corrigir a minha vida. Não tem como. A Bíblia sim traz esses ensinos. Não existe nenhum ensino na Bíblia, né, que seja prejudicial ao ser humano. Não existe. Pelo contrário, todos eles são benéficos para o ser humano, no entendimento de Deus. Tem essa questão, né? Então a gente já vê que tem alguma coisa errada, porque às vezes a gente fala, não, é a mesma coisa, mas a gente fala assim, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas quando é para a gente tomar algumas decisões e a Bíblia fala uma coisa e eu faço outra, ou penso outra, quer dizer que a gente não está levando a sério esse negócio, que a Bíblia de fato é a palavra de Deus e é a verdade de Deus, e é que é por ela que eu devo viver, né? Então ela é diagnóstica, a segunda função. A terceira é terapêutica, onde a gente encontra isso aqui, ó. Proveitosa, nós paramos para ensinar, para redarguir, né? Repreender, que é diagnóstico, para corrigir. Aqui a gente vê a função terapêutica, corrigir. Agora, quando a Bíblia fala em correção, por exemplo, a gente tem disciplina na igreja. Como que a gente tem disciplina? Põe a pessoa de banco, afasta ela, né? Essa ideia? Não, afasta a pessoa, errou, pecou, deixa de lado aí, até ela reconhecer, se arrepender, deixa aí de lado e tal. Não vai tocar domingo. Domingo não, alguns domingos, né? Não participa de ceia, deixa ele de lado, corrige.
Mas aí o comportamento de muitas pessoas para essa situação e para essa pessoa, na verdade, é de rejeição, é de abandono, de um distratamento muitas vezes, né? Então isso aqui não é disciplina bíblica. Disciplina bíblica, a ideia não é punição. A disciplina vem de discipular, ou seja, ensinar. É retomar o discipulado, né? Então a correção de Deus, ela não é meramente punitiva, ela é corretiva. Tudo que Deus faz, que seja como uma consequência até dura, mas visa não a punição. A punição é a própria pessoa que recebe pela consequência dos seus próprios erros, porque o pecado vai trazer a morte, fato, vai trazer as consequências ruins. Mas o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 19, né? Vamos ver se é isso mesmo. 3 e 19 de Apocalipse, lá no finalzinho. 3 e 19. Olha o que está escrito aqui. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quando a gente vai no livro de Hebreus também, livro de Hebreus, 3 e 19? capítulo 3, 3, isso, meu amado, 3. Paz amado, bem-vindo. Chega abrindo Bíblia, varão, para acompanhar a gente aqui. O bondezinho está andando, mas pula dentro dele, viu? Capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Também ainda falando da disciplina, da repreensão, né? Vai falar algo bem interessante para nós. Hebreus, capítulo de número 10. Nós já combinamos em outra ocasião que quando eu falar um capítulo, vocês entendam outro. É o 12, tá? É o 12, irmão. Desculpa, irmão. É o 12. De vez em quando, ou de vez em sempre, a mente falha. A memória falha. Capítulo 12 de Hebreus, versículos de número 5. Vamos ler até o 11, tá? Então, Hebreus 12, versos 5 ao 11. Olha como está escrito aqui na minha versão. E já vos esquecestes da exortação. Essa palavra exortação é mal entendida também. Exortação, alguns pensam que é brutalidade, má educação, ignorância. Não tem nada a ver, tá, irmãos? Eu pensei em exorcismo. Oi? Tá. Eu pensei em exorcismo. Não, é porque alguns pensam, eu vou exortar o irmão, né? Muitos chamam a atenção e com brutalidade, com ignorância, com má educação. A palavra no original, exortação, quer dizer encorajamento. Embora eu aponte um erro, embora eu corrija, eu repreenda, mas é sempre na finalidade de encorajar aquela pessoa a abandonar aquele erro, né? Então você não pode exortar e desanimar aquela pessoa ou fazer algo que de fato ela não seja encorajada. Então esse é o sentido. Então já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies, né? Não desanime quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, que por um pouco de tempo, ou seja, os nossos pais, né, nos corrigiam como bem lhes parecia, muitas vezes inclusive até errado, mas este, ou seja, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o que é aqui a correção que a Bíblia trata e o texto que nós estamos lendo, 2 Timóteo 3 e 16? O tratar, a correção de Deus trata, é a função terapêutica, tá? Visa mesmo a sarar, tratar a pessoa, né? A corrigi-la no sentido de levá-la a uma saúde, a uma vida adequada diante de Deus. Então,
Então, a terceira função da Bíblia é essa, é terapêutica, é sarar, é de fato tornar a pessoa saudável espiritualmente. A quarta função, última função, e todas as outras três visam a levar ela, que é essa quarta aqui, que é a prática. Aqui ficou muito fácil, né? Então, acabamos o verso 16, para instruir em justiça. Aí o 17 vai nos mostrar, ó, para que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito também a gente precisa entender, não como uma perfeição absoluta, porque só Deus é, né? Não existe ninguém perfeito, absolutamente perfeito. Tem gente que engana muito bem, a gente pensa que é perfeito. Né? Ela esconde, ela lida com algumas questões, mas não existe perfeição moral, não existe perfeição ética, muito menos perfeição espiritual em relação a Deus, não existe. Todos nós somos imperfeitos, só Deus é o ser perfeito, que não há falha nem falta nenhuma a respeito de nenhuma virtude, só Deus. Nós todos somos imperfeitos, mas quando a Bíblia diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito, a palavra deve ser entendida como maduros, tá? Maturidade, a palavra no original lá é teleios, isso fala de maturidade. Então, para que o homem de Deus seja maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual a finalidade última da Bíblia? É fazer com que a gente pratique-a, né? Ou seja, aplicação. Qual a finalidade última da pregação? Fazer com que a pessoa aplique aquilo na vida dela. Quando sair dali, nas suas relações, no chão de fábrica da vida, nos relacionamentos familiares, profissionais, enfim, na sua vida diária. Essa é a finalidade da mensagem, da Bíblia, né? Os ensinos da Bíblia. É para fazer com que a gente se torne uma pessoa semelhante a Cristo. Último, então eu posso aprender, saber um monte de coisa, compreender um bocado de verdade bíblica, mas se aquilo eu não encarno aquilo, se aquilo não é aplicado na minha vida, nas relações, então isso vai se reverter contra nós, inclusive na eternidade, como peso de juízo eterno. Eu acho que eu falei isso na aula passada, não? Não, é que eu estou confundindo, é porque tem a outra turma de sexta, é a mesma matéria, então às vezes eu falo uma coisa e outra, né? Então a questão é, quando a gente mais conhecimento adquire e menos pratica, nós seremos mais cobrados por Deus. A quem muito é dado, muito será também cobrado, né? Tiago no capítulo 3 ele vai falar, não queiram ser mestres, muitos de vocês, porque vão sofrer mais duro juízo. Então quanto mais eu sei, mais compreendo de Deus e menos pratico, isso vai voltar contra mim como um peso de juízo eterno. Até falei brincando com os irmãos de sexta-feira. Então depois desse curso de 3 anos, a gente entende que nós vamos crescer no entendimento, no conhecimento da vontade de Deus. E se nós não praticarmos, era melhor nem ter começado o curso, né? Eu falei, André, mas agora que você vai falar isso, que eu já efetuei a matrícula? A pessoa acha que praticar é não estudar para ela mesma, né? Não praticar aqui, não estudar. É de fato viver, Colocar em prática. é viver, né? Então os ensinos da Bíblia precisam viver. Só a compreensão pela compreensão não é suficiente. A finalidade última da Bíblia é transformar o ser humano em um ser humano semelhante a Cristo. Não é fazer com que a pessoa tenha um conhecimento e esse conhecimento fique no campo das ideias, mas que isso desemboque nas relações, na vida. Eu compreender o que é misericórdia, mas não ser misericordioso quando for necessário. Eu entender o que é generosidade, que Deus fala o que é generosidade, mas não ser na prática. Eu entender e falar, eu sei o que é o amor de Deus, eu sei o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, Cristo enviado, o Filho que foi dado na cruz do Calvário, aquela coisa, mas não amar na prática. Então eu estou sendo hipócrita, né? Estou falando uma coisa, mas a minha vida não condiz com a minha fala. Então a gente precisa entender que a Bíblia, ela pretende nos levar pelos seus ensinamentos a sermos na prática pessoas melhores, humanas, semelhantes a Cristo. É a finalidade última, a Bíblia. É por isso que toda pregação, todo ensino, toda exposição bíblica deve ter a conexão com a realidade e deve levar as pessoas, estimular as pessoas a mudarem de comportamento, a partir do entendimento. Não é só o comportamento pelo comportamento, aí é adestramento, né? Então eu posso adestrar religiosamente as pessoas e elas fazem tudo direitinho.
Então a gente tem essa capacidade, a religião, eu estou dizendo, tem essa capacidade de adestrar. Ó, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz isso aqui é proibido. Aí a pessoa, nossa, é mesmo, não faço, tal. Aí você pergunta para a pessoa assim, por que outra pessoa pergunta aqui na questão, por que você não faz isso aqui, rapaz? O pastor falou que não pode. O pastor disse que não pode, o professor de teologia explicou para nós aqui que não pode. Mas me explica por que não? Não sei, eu chamo de a teologia de Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Né? Vocês nunca assistiram, não? Então a questão é, a pessoa faz porque ela foi adestrada, mas não como fruto de um entendimento, de uma consciência. Então a Bíblia, ela pretende primeiro atingir o entendimento, a compreensão, né? A partir da compreensão, aí sim eu faço as coisas com entendimento e com a clareza. Eu faço na convicção do que estou fazendo. Eu sei o porquê que eu faço aquilo. Não é porque só a minha igreja proíbe. Não é porque o pastor disse que eu não posso fazer. Mas Deus, o próprio Deus, transformou o meu entendimento. A compreensão que eu tenho de que a sua vontade é esta. Por que é esta? Por isso, porque Deus me comunica assim assado, porque a natureza de Deus é essa, e etc e tal. Então ele vai entendendo, e a partir do entendimento eu faço como um resultado de uma transformação de mente. Porque é aqui, o negócio está aqui, irmãos. Não é só aqui, é aqui. O que diz o Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vocês lembram? Não lembrar? Vamos lá. Vamos decorar mais uns 2 versículos aí, daqueles, para acrescentar naqueles lá, aqueles 31 mil lá. 12, vai no capítulo 12, verso 1 e 2. Vocês conseguem me ouvir, procurar e me ouvir, né? Também aqui, né? Prestar atenção, eu digo, né? Tá, antes que vocês leiam aí, vamos, só procurem aí, mas não leiam, não. Tentem prestar atenção aqui em mim. Os nossos cultos, os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões, elas precisam ter um cunho instrutivo. Eu sei que nós, por sermos brasileiros, pentecostais, a gente gosta da sensação, não é, Anderson? Não é isso? A gente gosta de sentir, tem que dar um arrepio em algum lugar, né? Nós somos pentecostais, eu também sou, somos latinos, né? Aquela coisa toda e tal, mais tropical, aquela expansivos e tudo mais. Então o culto para nós foi bom porque teve a presença de Deus, e isso tudo faz parte, não está errado, não estou dizendo que não está nada errado disso aí. Porém, se não houver uma instrução de Deus, se não houver uma transformação de entendimento, vai ficar ali. Depois que acabou o culto, acabou também. Eu não levo isso para a minha relação em casa, isso não transforma a minha vida, né? É aquele culto animado que a gente tem, abençoado, a gente chama de culto Martinho da Vila, canta minha gente, música para todo lado, mas a mensagem não atingiu o seu propósito, que é transformar em entendimento. E a Bíblia vai dizer em Romanos como deve ser o nosso culto. O que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, né, santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam aqui as expressões. Culto racional é que a gente colocou o raciocínio quase que oposto à fé. Fé é uma coisa e racionalidade é outra. Não, a Bíblia não trata assim. A Bíblia trata como o ser humano tem que ser transformado no entendimento. A mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, né? A gente precisa ser transformado no entendimento, amados. É aqui que Deus quer transformar a nossa vida. A gente chama isso de metanoia na língua grega, né? Aí no texto, tá aí no texto, né? no original. Metanoia é traduzido como conversão ou arrependimento, né? Meta, que é aquilo que expande, né? Metanus, a mente é nus. Então essa é a palavra que é traduzida, né? Metanoia para arrependimento, que é a expansão da mente, a transformação da mente. A minha mente foi transformada. Lembra quando a gente aceitou Jesus? A gente tinha uma visão de mundo assim, para nós o mundo tinha vários significados e tal. Quando a gente aceita Jesus, o mundo mudou, amados. A gente saiu da igreja e o mundo foi outro assim, agora entendo, né? O mundo é outra coisa. Não. Quem foi transformado? O nosso entendimento. A gente começou a enxergar as coisas diferentes. Aquilo que para nós não tinha significado, agora tem.
Aquilo que tinha agora não tem. Esses valores para mim não tem mais, e esses que não tinha agora tem. Nós fomos transformados, a mente foi se expandindo. A gente agora foi enxergando com os olhos do entendimento a verdade, a realidade, né? As coisas criadas e pelo Criador, elas orientadas. Então a questão é essa, é a prática. Mas a prática, pelo adestramento religioso, não. Porque a gente faz, mas isso não dá conta nos momentos críticos da vida. Porque eu faço, mas por que eu faço? Uma hora eu deixo de fazer. Agora, quando a convicção ela é firme, quando a gente é transformado no entendimento, aí a gente faz. Porque já é uma consciência que fica martelando. Já é o Espírito Santo que transformou aqui, ó. Albert Einstein vai dizer que uma mente expandida, ela não pode voltar ao seu estado original. Uma pessoa que ela é atingida pela verdade de Deus, transformada pela verdade de Deus, conscientizada pela verdade de Deus, ainda que ela lute, ainda que ela não pratique, mas a mente dela já não volta, não tem como. Você de novo fala, não, vou voltar àquela ignorância, não volta. Você pode pecar, pode desobedecer, mas a verdade está aqui, ó, como um martelo, atormentando. A verdade de Deus ela é perturbadora. É igual quando a gente erra, né? Sim. Eu vou, Mas por quê? Porque existe uma luz lá, né? Existe algo iluminando aqui. Então a palavra de Deus já acendeu o negócio. Não tem como. Eu posso errar, posso pecar. Eu tenho livre-arbítrio. Deus não me força, não põe um cabresto. Pelo contrário, Deus nos instrui. Ele nos ensina. Fala, meu filho, é por aqui o caminho. Ah, mas eu vou por aqui. Tá bom, mas eu te ensinei o caminho. Você sabe, nem o louco erra o caminho. Diz o profeta. Né? Porque o caminho é tão claro. Deus fala, Deus mostra, Deus revela, Deus comunica de maneira clara. Deus não é obscuro, não traz enigma. Deus, ele traz a sua verdade a todos, está disponível a todos. Então a última e a finalidade, a última função aqui é a prática, amados. Tudo que nós aprendemos, se não praticarmos, fica algo vazio, sem sentido. A gente vai ser soberbo, a gente vai ser enganado pela nossa própria inteligência e a gente inclusive vai usar a nossa inteligência e o conhecimento bíblico muitas vezes para justificar pecados nossos. É isso que acontece na vida de muitos. Aí fala assim, André, e agora? O que restou para nós? Porque a gente ficou agora meio complicado. Se eu tenho conhecimento e não pratico, ou não consigo praticar, o que falta aqui? O que é necessário então para ligar isso? O entendimento, o conhecimento, a prática. O que liga um ponto ao outro? O que liga Serra a Fundão? Ponte? Tem um nome essa ponte, não tem? Ponte? O nome dela vocês sabem não? Ponte dos Reis Magos. Sim, o rio é o Rio dos Reis Magos, inclusive. O nome desse rio aqui que desemboca no mar? Exato. Pronto, então tem o nome. Toda ponte, todo viaduto tem. Lá a gente chama viaduto, né? Aqui é só ponte. Lá é viaduto, São Paulo que eu digo, né? Mas é ponte também, ponte, viaduto. Enfim, tem toda uma plaquinha nomeada em homenagem a alguém, a algum lugar e tal. Então qual é a ponte? Qual é o nome da ponte que liga o conhecimento à prática? Vocês estão chutando, né? Vocês estão... Não chuta não, vai acertar minha canela. Eu ia até falar, né? Mas eu vou. O que liga? O que é necessário, irmãos, para juntar essas duas coisas, para não ficar distante? É quebrantamento. A prática. O que eu conheço, o que é necessário, com aquilo que eu conheço, colocar em prática. É quebrantamento. A ponte é quebrantamento. É preciso humilhação diante de Deus. É preciso que o Espírito Santo haja quebrantando o meu coração, trazendo humilhação a mim mesmo. É só o Espírito Santo que tem a capacidade de trazer o conhecimento de Deus e aplicar na nossa vida, fazer com que a gente de fato viva. Então, conhecimento apenas não é suficiente, amados, para a prática. É necessário o quebrantamento diante de Deus. É por isso que a boa teologia, o bom estudo bíblico, é indispensável que haja vida de oração, de humilhação, de quebrantamento diante de Deus. Essa história que teologia afasta as pessoas de Deus é porque elas não ligaram com o quebrantamento, né? É porque só pegaram um lado da história, que é o conhecimento bíblico, e não o quebrantamento junto. O arroz e feijão tem que estar misturado, quer dizer, não sei aqui, mas para mim arroz sem feijão é um negócio incompleto, né? É sério, parece que não teve alimento ali, podia ter um monte de comer arroz sem feijão, né? São os dois lados da moeda. Então a gente precisa, são as duas pernas, aliás, espirituais. Perguntaram já para mim o seguinte,
André, o que é mais importante na vida cristã? A vida de oração, jejum, quebrantamento, lágrimas, aquela coisa toda, boca no pó, cara no pó, tudo no pó, ou estudo bíblico, reflexão na palavra, qual que é o mais importante? Eu falei, é fácil de responder isso aí. Pergunta para o passarinho qual é mais importante para ele das suas asas, a direita ou a esquerda? Sim. Então não tem uma mais do que a outra. Uma sem a outra se torna algo incompleto. Se eu tenho muito conhecimento bíblico e não tenho uma vida de quebrantamento, eu vou me tornar soberbo, legalista, sabe? Um cara... já se deparou com aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não é humilde? Sim. Nossa! Tem uns três assim que conhece, mano? Você é bem-aventurado és tu que só conhece 3. Então... Eu estou falando só da família. Eita! Então o que acontece? Essa pessoa a gente chama que ela se torna uma pessoa legalista, né? Ou seja, aquelas pessoas que querem também impor sobre as outras pessoas seu pensamento e tudo mais. E ela porque assim, não é só no islamismo que tem os extremistas, tem aqueles homem-bomba lá, que tem os sunitas e os xiitas, né? Então lá eles têm os xiitas, que são os extremistas, a gente tem os xaatos, tem uns irmãos que são xaatos demais, né? Muito chato. Então se torna uma pessoa soberba, muito conhecimento, sem o quebrantamento, você fica incompleto. Muita oração, muito jejum, muita vida de louvor, aquela coisa toda que atinge a emoção, sem o conhecimento, essa pessoa fica muito fanática, também muito chata em certo sentido, ignorante, inacessível, antissocial. Vocês já conheceram algum cristão? Porque a gente coloca no portão cão antissocial, devia colocar na casa de uns cristão antissocial, gente que não se relaciona. Pessoa por trás daquilo ali, não é difícil nem, cara. Você olhar aquela pessoa ministrando lá na frente, eu sei quem é o outro. Sim. Então, às vezes, aquilo ali faz a gente pecar sentado aqui. Sim. Né? Porque às vezes eu fico com raiva, eu fico Deus não dá rasteira nem É um rodo celestial, não? Será que tem um anjo que aplica um Deus está dando a corda para ele. Será que tem um anjo capoeirista então, Marcos? Deixa Deus dar a corda para ele. Você está ali porque ele não deixou de estar ali se enrolando. É um barato. Então, mas vocês percebam a importância do equilíbrio, como a Bíblia traz, né? Esse equilíbrio para que a gente, amados, de fato, a Bíblia ensina o ser humano a ser equilibrado, nem para um lado e nem para o outro. Sobre equilíbrio, né? Então é necessário muito para um lado e muito para o outro. Então vai ficar uma pessoa descompensada. A Bíblia tem um termo que diz aquele que fica coxeando, né? Fica coxo, fica mancando. Então aquelas pessoas que só andam com uma perna, né, correta e a outra não tão. Então a gente percebe aqui que se não houver equilíbrio, a gente se torna gente. Deus disse para a gente ser diferente. E tem uns irmãos que preferem ser esquisitos. Não tem... Diferente é uma coisa, né? Mas tem gente que é esquisita. Não tem uns irmãos assim que falam, nossa, né, é muito esquisito. Um irmão disse assim para mim, assim, André, rapaz, a gente tem uma família muito grande, Deus tem cada filho, né? Uns que são esquisitos demais. Não é não, mano? Nem chato e nem esquisito, varão. Então, por que uma pessoa se torna assim uma pessoa esquisita? Uma pessoa parece que é alienada, que vive no outro mundo. Né? Não, é antissocial, não tem como. Infelizmente, né, tem muitos cristãos que eles complicam a nossa vida no testemunho e complicam o evangelho porque parece que o evangelho é coisa de doido, torna a pessoa toda esquisita mesmo, né? E pelo contrário, quanto mais a gente conhece o evangelho, mais sóbrios nós somos como ser humano, mais humanos nós somos, inclusive, porque só o evangelho pode nos tornar tão ser humano quanto foi o próprio Jesus. Não houve um ser humano mais ser humano que pisou essa terra do que o próprio Jesus. A gente tem um engano muitas vezes, estudando a Bíblia e procurando na Bíblia e achando que a Bíblia vai nos tornar mais espirituais, e o ser mais espirituais é quando a gente se aproxima mais de um ser como um anjo, por exemplo.
né? Quanto mais espiritual, daqui a pouco a gente chega quase como anjo e tal. Não. A Bíblia, na verdade... deixa eu fazer uma pergunta, amados. Não vale nota se vocês quiserem responder. Se responder e não acertarem, não tem problema, não vale nota. Nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana, ou nós somos um ser humano passando por uma experiência espiritual? O que vocês acham? Um ser humano passando por uma experiência espiritual. Não ser espiritual passando por uma experiência humana. Eu acho essa aí, espiritual passando por uma experiência humana. Quem acha que a primeira diz que 0800? Estou brincando. Então vocês acham que nós somos um ser humano passando por uma experiência espiritual e no final da ponta vamos continuar sendo um ser humano? Ou somos um ser humano, não somos um ser espiritual, passando por uma experiência humana e na outra ponta, no final das contas, sermos um ser espiritual? Isso aí. O primeiro? Acho que está dividido aqui, parece. Depois da explicação, depois de ter falado pausadamente. Não, que agora ele colocou o espiritual lá na pontinha. Sim, porque a ideia é essa. Se somos um ser espiritual, estamos passando, transitória a nossa experiência humana, e lá na eternidade nós vamos ser o ser espiritual pleno. Essa é a primeira ideia. A segunda, nós somos um ser humano passando por uma experiência espiritual e lá na eternidade nós vamos ser um ser humano pleno. É a primeira que vocês entendem. Olha só que coisa interessante. Então, você pegou Jesus para a conversa, vai ficar interessante isso aqui. Eu a segunda sendo um ser espiritual pleno no final. Aí misturou tudo o negócio. Vamos lá, amados. Olha que tendência que nós temos de achar que, de fato, o que Deus, o projeto, o plano que Deus tem para nós é nos tornarmos assim espirituais, e a espiritualidade que nós entendemos é justamente quando a gente vai deixando dessa humanidade, né? Porque quanto mais humano, mais terroso, mais terreno, mais carne, menos espiritual, é o que a gente entende. Então você vai se espiritualizando, vai sumindo, tornando-se uma alminha, e aí deixa essa carne velha, podre, pecaminosa e tal, e subiu igual um paninho assim, Gasparzinho de Jeová. Essa é a tendência que nós temos, mas não é isso, amados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus está reconstruindo, recriando o ser humano em Cristo. Veja só. Quando Deus cria o Adão, criou um ser humano, tá certo? Ser humano, Só que um ser humano perfeito, ou seja, pleno espiritualmente falando, perfeito, pleno, sem pecado. Esse ser humano falha, então ele vai se desumanizando, Vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa ela tem uma atitude assim feia, uma atitude agressiva, a gente fala, isso aqui é um animal. Agressivo, raivoso, tal, isso é um animal. Quando a pessoa faz uma coisa assim horrível, sei lá, mata uma criança, estupra uma criança, a gente fala, isso aqui é um demônio. A gente não tem essas expressões? Então a categoria: ser humano, animal e demônio. A decadência aqui, Então demônio aqui é onde está mais distante do ser humano. O animal, ele tem uma proximidade biológica, fôlego de vida, etc e tal. O demônio já é uma desfiguração total, um esvaziamento de qualquer imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Não é isso? Então a ideia que esse humano aqui, ele foi se desumanizando, até chegar a um ponto de se assemelhar com o demônio, que é totalmente desprovido de qualquer virtude divina, de qualquer semelhança. Tanto é que na eternidade diz que o homem, o ser humano, o condenado, a eternidade sem Deus, será jogado num lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, o bicho e o verme não morrem. Quem é esse verme e esse bicho? É o ser humano esvaziado de qualquer resquício da imagem e semelhança de Deus, a sua aparência de um verme e um bicho, que é mais ou menos como são os demônios. A sua aparência, não só estética, mas a sua constituição ética.
Veja bem que coisa interessante. Então, nessa ideia que o ser humano foi se desumanizando, o que Deus fez? Encarnou-se em Cristo, não é isso? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Cristo, se tornou ser humano, 100% ser humano, Jesus, comeu com a gente, andou com a gente, sofreu com a gente, teve sono, fome, sentiu abandono, solidão, enfim, cresceu como qualquer ser humano. Tudo para a gente não ter desculpa. Sim, exato. Mais ou menos isso. Ele sofreu, ele mostrou que é possível fazer a vontade de Deus. Ah, o Adão não deu conta, então não tem jeito, Jeová. Não, calma aí. Eu estou enviando aí e eu estou enviando meu filho e ele vai ser um ser humano. A questão e a grande diferença de Jesus é que Jesus foi pleno do Espírito Santo e nós não. A diferença é que Jesus não teve origem em Adão, nós temos. Vocês devem lembrar que Jesus não teve pai humano. Ele foi gerado por um sêmen, entre aspas, tá? Entre aspas, esse negócio vai para a internet, né? Um sêmen divino, não foi gerado pelo Espírito Santo? Então ele não teve sêmen humano, ele só foi gerado em um ventre humano, mas a semente não era a semente do Adão. Não, foi gerado pelo Espírito Santo, não é? Porém ele foi um ser humano que foi gerado não de procedência, de origem, natureza pecaminosa, porque é o próprio Espírito Santo que gera ele e forma esse corpo dele, né? Ele não pecou em nenhum momento da sua vida pelas 4